Bom dia. Bom dia a todos. Senhor presidente Renan Calheiros, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar presente aqui na tribuna do Senado para falar de um tema que é do meu especial interesse. Bom dia aos senhores e senhoras senadores e senadoras presentes. Como alguns de vocês sabem, ao final do ano passado eu lancei um livro sobre o tema Reforma Política, o debate inadiável. Tenho escrito regularmente sobre o tema da política. Hoje mesmo, no Estadão, no Estado de São Paulo, tem um artigo meu sobre o presidencialismo de coalizão, onde eu trato alguns desses temas que hoje vou abordar aqui. Eu gostaria de, a despeito da notoriedade da questão da reforma política, iniciar com 2 ou 3 certezas que precisam ser reafirmadas. A primeira delas é que a reforma vem acontecendo em fatias. A segunda é que, em termos gerais, tem ocorrido avanços no nosso sistema político. Não podemos deixar de mencionar a urna eletrônica, a fidelidade partidária, a lei da ficha limpa, entre outros aspectos. A terceira certeza, senhores e senhoras, é a necessidade de que precisamos ir além, sob pena de comprometer todos os avanços ocorridos na redemocratização e confirmados nas últimas décadas. Tudo por um conjunto de fatos que menciono a seguir. O mundo está mudando, a sociedade está avançando e as instituições políticas estão ficando para trás. Não acompanham a evolução dos tempos. A própria natureza do poder, senhor presidente, está sendo abalada profundamente pelas transformações sociais e tecnológicas. Os tempos de hoje são tempos acelerados, de elevada reflexividade e de imensas expectativas, que, entre suas consequências, provoca o crescente descrédito na política, mesmo entre as sociedades mais desenvolvidas. Pesquisas recentes indicam que o prestígio dos governantes, dos políticos, em lugares como Estados Unidos e Europa é decrescente. Confiavam no governo e nas instituições políticas quase 80% no final da década de 50. Hoje, o número mal chega a 25% nos Estados Unidos. Agora, além dos desafios do mundo hoje colocados para a prática da política, o Brasil tem seus próprios desafios, principalmente ser um país menos violento, mais educado, mais justo e fraterno. O sucesso ou o fracasso das nações é outra questão que nos desafia. Por que algumas nações conseguem poder e prosperidade e outras não? Por que algumas nações destruídas nas grandes guerras, como o Japão e a Alemanha, conseguiram em pouco tempo se restabelecer? Por que nações como o Brasil e a Argentina, abençoados com recursos naturais abundantes, bom clima e a prudente distância das turbulências e confusões do mundo, não conseguem realizar seu potencial? Os caminhos para fugirmos da síndrome do fracasso e da potencialidade não realizada passa pelo aperfeiçoamento do sistema político. De acordo com as Nações Unidas, os 10 países com melhores índices de desenvolvimento humano eram democracias sólidas, com instituições políticas sólidas, à exceção apenas Hong Kong, por ser vinculada à China. Temos que construir instituições democráticas sólidas. Infelizmente, o sistema político brasileiro é caracterizado por graves distorções. Existem elementos de democracia, mas com as nossas distorções temos, na verdade, um simulacro de democracia. Por exemplo, apesar da elevada carga tributária, o funcionamento dos serviços públicos não é ideal. Temos serviços de terceira categoria, de quarta ou inexistentes. Os governos no Brasil, em geral, ainda são opacos e pouco sujeitos ao controle. A maioria dos cidadãos sequer sabem o que é ser cidadão. O Brasil ainda é um país de consumidores e não de cidadãos. Temos problemas de competência pública que atravessam séculos sem serem resolvidos, como a poluição da Baía de Guanabara ou do Rio Tietê,
ou a construção da ferrovia Norte-Sul. Tudo passa pelo sistema político do país. Não é à toa que dizem que a reforma política é a mãe de todas as reformas. É evidente que o nosso sistema político está doente. Uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por ocasião de um julgamento recente, dizia: temos um sistema político distorcido e perverso, indutor da criminalidade. A coleção de escândalos é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da linha d'água existem deturpações e vícios que fragilizam o nosso sistema. A reforma política, senhores e senhoras, não deve se pautar apenas pelo precário funcionamento do sistema político, que é evidente, nem pelo curto prazismo da dinâmica eleitoral, onde tudo é dado com vistas ao que vai acontecer nas próximas eleições. Devemos ir além e tentar apontar fundamentalmente outras razões. E são duas. Historicamente, o sistema político e eleitoral brasileiro trabalhou em duas direções nefastas à cidadania e ao país. A primeira, o fortalecimento do político como indivíduo, e a segunda, o enfraquecimento dos partidos. A ênfase na figura do político tem o resultado de privilegiar o debate eleitoral para o âmbito da relação pessoal, em vez de privilegiar o debate de programas e ideias. No tocante aos partidos, existe, quase com honrosas exceções, um total descomprometimento com ideais e programas. Em geral, programas partidários no Brasil são feitos para cumprir a regra. A segunda tendência nefasta é a multiplicação de partidos políticos. E os partidos são elementos poderosos, pois são cartórios de dois grandes poderes: o de dar vagas a quem concorre e de ceder seus espaços gratuitos na televisão para blocos políticos maiores. Dizem que são mais de 30 legendas em Constituição. Não é nada bom, já que temos 28 partidos com representação na Câmara e 15 no Senado. Não é nada bom. Senhores e senhoras, senhor presidente, precisamos de partidos de verdade, não precisamos de mais partidos. Essa é a verdade que os senhores senadores, deputados, devem refletir. Não precisamos de mais partidos, precisamos de partidos de verdade. E existem poucos partidos de verdade no Brasil de hoje. Outra grave questão é o financiamento de campanhas eleitorais. O modelo atual faculta candidatos ter acesso a recursos públicos e privados, todo mundo sabe. O modelo seria bom se houvesse limites claros de gastos e de doações. Não adianta a ideia de querer purgar do poder econômico, o poder econômico das eleições apenas proibindo recursos de empresas. O que tem que acontecer é estabelecer limites de gastos. A presidência da República não pode gastar mais de X milhões de reais na sua campanha. Ponto. Não interessa quanto vão doar. E quem doa não pode doar mais de tantos reais. Não é percentual de renda, não é percentual de receita, não importa se é CPF ou CNPJ. O importante é que seja limitado claramente em despesas. E cabe ao Congresso, senhores e senhoras, tomar essa atitude. Diz o artigo 17A da Lei Eleitoral que a cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de cada ano o limite de gastos para os cargos em disputa. Então, senhores, o Congresso Nacional não pode se omitir deste debate. O Congresso deve aprovar limites de gastos realísticos para as eleições. Está na mão, no poder e na competência do Congresso Nacional. Sou contra o financiamento público exclusivo. Quando os partidos ficarem mais perto da abundância das verbas públicas, mais distante ficará dos militantes e simpatizantes. Nós temos sim que provocar a participação da cidadania para apoiar as campanhas eleitorais.
Também não podemos admitir que campanhas eleitorais custem 5 bilhões de reais. É inadmissível para um país que se encontra em 79º lugar entre 187 nações no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano gastar 5 bilhões de reais numa campanha eleitoral. Estamos transformando nossas eleições na corrida do bilhão. Ganha mais quem tem mais dinheiro. Não pode ser assim. Utopicamente, eu defendo o modelo do financiamento cidadão de campanha, que seria apenas de cidadão, com limites específicos de gastos e de doações. Mas eu sei que existe uma resistência a isso. Então, sem definir se será público ou privado, a essência do debate deve se concentrar no teto de despesas e no teto de doações. Em se fazendo essas duas coisas, quebramos a espinha dorsal do abuso de poder econômico nas eleições. Outra grave questão que precisa ser resolvida é a questão da representação, principalmente na Câmara dos Deputados. E proponho que o Congresso defina um critério sobre a distribuição dos deputados federais por Estado, de acordo com a população, e que o TSE aplique a cada eleição essa regra. Quanto ao sistema eleitoral, defendo o conhecido voto distrital misto, que inclusive foi aprovado aqui nesta Casa em 1999. Com 2 votos do eleitor, um no partido e outro no distrito, o sistema tem um condão de vitalizar tanto os partidos quanto a participação da comunidade no debate político. O fato é que o voto distrital aproxima o político da comunidade e o voto no partido valoriza o debate interno nas agremiações. Ambos aproximam o cidadão da política. Existe a proposta do Distritão, que é apoiada pela maioria do PMDB e tem Michel Temer, seu grande defensor. Ainda que não o considere superior ao voto distrital misto, o Distritão tem o benefício de acabar com os puxadores de voto que carregam eleitos com votações inexpressivas. Enfim, elege os mais votados e é mais fiel à vontade do eleitor. Por fim, outro ponto que acho essencial a ser tratado é a questão do gênero. Temos que estabelecer a proporcionalidade dos cargos eletivos entre homens e mulheres. O PLS 295 de 2011 já foi aprovado na CCJ. Espero, senhor presidente, que seja aprovado no plenário o mais rápido possível. Vejo com satisfação a presença hoje de 12 senadoras. Talvez seja um número recorde da história do Senado da participação feminina. 13 senadores. 13 senadores. Então, isso realmente é uma grande notícia, mas precisamos ter muito mais. Precisamos avançar. A presença da mulher na política é uma imperiosa necessidade para a cidadania. Precisamos ampliar os espaços da mulher na participação da política, especialmente no parlamento. Enfim, com todos os defeitos, eu preciso dizer que o nosso modelo tende a absorver as crises e limitá-las ao Congresso Nacional. Pior seria se as crises atuais fossem resolvidas nos quartéis ou com violência nas ruas. Porém, estamos diante de uma grande oportunidade, senhor presidente, de fazer o que tem que ser feito, uma boa reforma política. Há interesse da sociedade, como o senhor mencionou, da OAB, CNBB e outras entidades. O próprio mundo político reconhece que assim não funciona bem. Devemos contrariar o que dizia o senador Roberto Campos. O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma boa oportunidade. Temos que contrariar o senador Roberto Campos nesse momento. E para tal, interesses serão contrariados. Mas ninguém faz políticas públicas sem contrariar interesses. Finalizando, falo de como fazer a reforma, porque a necessidade da reforma está clara para todos. O debate é recorrente, a imprensa, a sociedade civil, os políticos, todos falam da reforma política. Mas por que nós não conseguimos fazer a reforma política? Muitas vezes chegamos perto e o Senado Federal, esta casa, deu, em 1995, o passo mais ousado em direção à reforma política.
Foi criada uma comissão temporária interna destinada a estudar e propor alterações no sistema eleitoral. A comissão funcionou até 1998. A proposta foi aprovada aqui no plenário em 99, foi encaminhada à Câmara dos Deputados, considerada ambiciosa demais, foi arquivada. Ora, fica claro que tem que existir uma situação de entendimento entre Senado e Câmara. As duas casas devem se reunir, estabelecer um cronograma, devem trocar legislação que já estão avançadas, projetos de lei que estão avançados nas comissões, e agilizar o debate de forma que a gente possa aprovar já medidas visando as eleições municipais de 2016. Ou seja, Câmara e Senado devem ajustar seus tempos e trabalharem juntos com um cronograma justo. Por fim, devemos marchar para um modelo com menos partidos e mais fortes como instituições, em que a representação da população seja absolutamente proporcional, que as eleições sejam mais justas e sem a decisiva interferência do poder econômico, da máquina pública ou máquina sindical. Nesse ponto da máquina pública, defendo o afastamento dos candidatos à reeleição de cargos do Executivo, presidente, governador e prefeitos. Em um país pobre como o Brasil, é uma covardia eleitoral um governador ou o presidente da República disputar a eleição no poder. Tem que descer ao rés do chão e disputar a eleição em condições de igualdade com os demais candidatos, 6 meses antes. Senhor presidente, precisamos também tratar do processo legislativo. Não precisamos de muitas leis. No ano passado, a Câmara aprovou 1.600 projetos de lei. Nós não precisamos de 1.600 novas leis no Brasil. Precisamos de boas leis. Sobretudo, também, senhor presidente, precisamos de mais equilíbrio entre os poderes da União. E isso nos leva a pensar em outras duas grandes reformas que devem ser pensadas aqui nesta casa. A reforma do processo legislativo e a reforma do nosso federalismo. Mas certamente isso é tema para outro debate. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.